Capítulo 1. Vamos precisar de um mago. Uma explosão é começo e fim ao mesmo tempo. Nietzsche, o dragão louco. A fronteira entre as duas regiões era gélida. A Ébria sempre sofreu com o frio, provavelmente devido à sua altitude elevada. A Lamúria, mesmo mais baixa e plana, apresentava temperaturas semelhantes. Ambas possuíam rios e lagos parcialmente congelados, compondo paisagens tão poéticas quanto implacáveis. Poucas escritas antigas sobre a morada de Lamur foram recuperadas, mas um consenso persistia. Já fora verde e povoada, mas dizem que o próprio dragão congelou tudo. Queria ficar sozinho. As descrições, em sua maioria, retratam uma terra gélida e assolada. No entanto, nas cartas dracônicas, Lamur vivia reclamando de insetos e pequenos roedores que se aninhavam entre os vãos de suas garras. Quanto menores, mais ardilosos, ele dizia. Quando o clima mudou, muitos passaram a explorar a região em busca de tesouros e relíquias. Inicialmente, o conselho via essa movimentação com bons olhos, mas logo percebeu que o mercado paralelo era mais sedutor do que o ideal de recuperar a história. Os xamãs sempre foram mesquinhos com suas riquezas, mesmo sob o véu de seu altruísmo selvagem. Humanos. Quando a corrupção se tornou evidente, o próprio conselho tombou a Lamúria, e Alcântara também, declarando-nas regiões perigosas. Afinal, terras contestadas não sofrem a regulação do tratado. Não se culpa a natureza selvagem, se admira. Papo furado. Arta está cheia dessas frases que não se sustentam em pé. Não admiravam natureza coisa nenhuma fora de Selindor. Os xamãs herdaram a empatia seletiva de Ig, mestre na magia e na hipocrisia. Na Ébria, o frio era um lembrete silencioso de que nem mesmo os deuses dragões escapavam da verdade. Sob um manto branco de névoa, 3 figuras buscavam o calor em torno de uma fogueira. Um brutamontes de musculatura talhada e um feiticeiro esguio, ambos ébrios. Acompanhavam uma criança que mal passava da metade da infância. Nem 15 aniversários deveria ter. O guerreiro e a menina pareciam assustados, e com razão. Poucos sobrevivem a uma explosão mágica daquela magnitude, mas o gigante, ele parecia mais amedrontado do que preocupado. O contraste entre sua força física e sua falta de confiança era evidente, principalmente para ele mesmo. Tentava disfarçar, mas até suas perguntas exalavam inquietação. "Você conseguiu conversar com ele?" perguntou Seiya. Seu semblante era apreensivo, parecia ter colocado o medo e a curiosidade na balança, e não gostado do resultado. A pequena garota loira retirou o capuz branco e se sentou perto da fogueira. "Nós vamos precisar de um mago." Sua voz era tranquila, mas seus olhos prateados refletiam a luz das luas com uma seriedade incontestável. "Um mago? Pra quê?" retrucou o guerreiro. "Nós já contratamos o Carlos." A menina sorriu de canto e explicou. "Carlos não é um mago, ele é um feiticeiro." Sua humildade e ingenuidade eram tão genuínas que seria impossível sentir qualquer tom de desdém. "E existe alguma diferença?" intrigou-se o gigante. A jovem riu balançando a cabeça. "Olha, eu acho preocupante o fato de você não lembrar nem a diferença entre um mago e um feiticeiro, mas ficarei feliz em te explicar." Ela assumiu um tom professoral, quase como se estivesse dando uma aula ao grande homem à sua frente. Magos são intelectuais por definição. Passam a vida inteira estudando pergaminhos e livros de todas as partes de Arta. Por isso, são fluentes em praticamente todas as línguas conhecidas, ou, no mínimo, conseguem entender o suficiente para replicar as magias escritas. "Mas o Carlos ao menos tentou?" interrompeu Seiya, sem cerimônia. "Sim, mas para ele as instruções nem apareceram, igual com você." "Eu vi ele brilhar na sua mão." Seiya apontou para o embrulho de tecido que envolvia o mapa. "Sim, ele brilha, mas eu não consigo ler os escritos. Deve ser draconiano." Ellie coçou o queixo, segurando o mapa nas mãos. O pergaminho brilhava, em tom de verde etéreo. "Qualquer mago consegue ler isso?" "Sim, todos são fluentes em draconiano. A maioria dos pergaminhos foi escrita nesse idioma."
Eu me assustei quando você me mostrou que ele não pegava fogo, confessou Seiya, demonstrando respeito pelo artefato. E o estranho é que eu nem me lembro como eu sabia disso. A pequena virou a escritura em múltiplas direções, tentando decifrá-la. Ela estava certa. Era impossível a existência de um mago estúpido. A língua draconiana era obrigatória. Perto da primeira década de aprendizado, os magos entram em um estado de concentração único chamado Silaurion, onde colocam todo o funcionamento do corpo em pausa e canalizam toda a energia para os pensamentos, mergulhando em um transe profundo de estudo. Durante esse evento, nem sequer precisam se alimentar ou beber água. Os conceitos foram cuidadosamente explicados ao guerreiro, pois ele, provavelmente, respeitava sua amnésia. Entendi. E quanto aos feiticeiros? Os feiticeiros são caóticos, já nascem com toda a mana que podem atingir, então não precisam estudar ou treinar. Pelo menos é o que eles dizem. A menina girou o pergaminho entre os dedos pensativa. Apostadores, alcoólatras, arruaceiros, autoritários, ela contava nos dedos. Caralho, virou um acróstico? Murmurou Carlos, semicerrando seus olhos. Ellie seguiu com a explicação, agora mais animada. Como eu ia dizendo, e os feiticeiros? Bom, olha pro Carlos. Ela apontou para o feiticeiro ébrio, magro e pálido. O que tem eu? Feiticeiro bocejava. Você passaria 10 anos estudando alguma coisa? A menina perguntou. Nem fudendo, respondeu o homem seminu. Ellie soltou uma gargalhada tão sincera que até Carlos esboçou um sorriso. O gigante olhou para o lado, onde avistou o feiticeiro Carlos, estendendo as roupas em frente da fogueira. O homem acorda todo dia mijado. Seiya deu tapas nas costas do colega. Pois é, complementou a garota, levando a mão à boca para disfarçar os risos. Eu ouvi vocês falando sobre magos, só esqueceram a melhor parte. São um bando de cuzões. Carlos havia despertado. Sua voz estava carregada de ressentimento e um leve tom de embriaguez. Fazem qualquer coisa para aperfeiçoar suas magias. Passam por cima de qualquer um, pisam em qualquer pescoço. Ele se ergueu cambaleante e encarou os dois. Vai dizer que não concordam. Vocês já ao menos viram um mago? A pequena não se lembrava de muita coisa, e o pouco que se lembrava mal servia de referência, mas naquele momento não precisava, apenas riu. Estranhamente, uma velha história lhe veio à cabeça, uma narrativa que ilustraria perfeitamente a diferença entre magos e feiticeiros. Você já ouviu falar na fábula de Lazar, o arquiteto? Perguntou ela virando-se para o feiticeiro. Carlos, que estava praticamente pelado em frente à fogueira, realizando seu ritual diário de despertar, ergueu a sobrancelha. Não que eu me lembre. Ele fez um gesto circular com a mão, pedindo que ela continuasse. Pois bem, vou lhe contar. Havia um castelo antigo, da época dos dragões, herdado pela dinastia da Mariana Central. Era a morada estival da família real. Certo dia, a rainha decidiu reformar os aposentos reais e precisavam derrubar a parede do centro. O problema? A parede havia sido erguida com mágica e os construtores não conseguiam destruí-la. O rei, impaciente, solicitou um feiticeiro na sede, especialista em explosivos. Nenhuma parede, segundo ele, sobreviveria a uma boa explosão. A rainha, mais sábia, enviou uma carta etérea para a guilda cleusiana, solicitando um mago do primeiro círculo para diagnosticar a situação. O mago, como esperado, chegou antes do prazo estipulado e veio sozinho, trajando apenas roupas simples, nada de manto ou cajado. Era um senhor alto e esguio, aparentando uns 50 ou 60 anos. Assim que se instalou no palácio, pediu para ver o cômodo e começou a trabalhar. Trancou-se lá por horas e, em determinado momento, até reclamou das frestas da madeira da porta, alegando que atrapalhavam a escuridão total. Ele reclamou para o rei? Interrompeu o guerreiro surpreso. Não, ele reclamou para a porta. Os magos sempre sabem a quem culpar, mesmo quando estão errados. Ellie continuou a história.
Depois de horas trancado, o mago saiu do cômodo e declarou que não havia solução para aquele entrave. A reforma não deveria continuar, pois a parede possuía uma finalidade mágica essencial para a estrutura do castelo. Era uma construção draconiana. O rei não ficou satisfeito com a resposta, mesmo quando a rainha tentou convencê-lo. Ele preferiu aguardar pelo seu próprio contato. O feiticeiro chegou 2 semanas atrasado, bêbado, acompanhado de 2 namoradas. Instalou-se no palácio por um mês inteiro, 30 noites regadas a vinho, ervaçá, cantoria e dança. No 30º dia, o rei exigiu que o serviço fosse concluído. O feiticeiro apenas sorriu e pediu que esvaziassem o castelo. Precisava apenas de uma tocha. Nos bolsos, carregava pólvora escarlate, 100 vezes mais potente que a pólvora negra. Espalhou o explosivo em pontos estratégicos da sala e murmurou: "Vamos ver se o dragão é isso tudo mesmo." E assim foi o fim do castelo estival da Niéria. "Sério? Eu nunca vi um castelo na Niéria", indagou o feiticeiro. "Exatamente", concluiu a garota, cruzando seus braços. O guerreiro refletiu por um instante, então riu, balançando a cabeça. O velho rei achou que venceria uma discussão com a esposa? Francamente, mulheres sempre têm razão, e coitado de quem tentar roubar isso delas. Foi a conclusão moral do guerreiro. Não havia entendido nada. Carlos sabia o que acontecia quando alguém subestimava um deles. Ele já havia visto um mago trabalhar, e o que testemunhou nunca mais lhe desacompanhou. Ainda na infância, morava próximo da Cassiana, junto de seu irmão e sua esposa. Um dia, ao descobrir uma traição, ela lançou um glifo sobre a casa dele. Desde então, o lugar passou a feder fezes e urina. Não importava o quanto seu irmão esfregasse o chão com soluções produzidas por alquimistas e envenenadores, o cheiro persistia. As marcas do glifo eram irremovíveis. Cansado e amargurado, ele enviou um corvo à guilda cleusiana, solicitando um mago para remover a maldição. Alguns dias depois, o mago chegou. Pediu apenas um recipiente com água e um punhado de grama verde. Sentou-se diante do glifo e, com movimentos delicados, triturou a grama entre os dedos, misturando-a com água até formar uma pasta esverdeada. Com precisão, espalhou a substância sobre os contornos do símbolo mágico. Então murmurou sem emoção: "Ela colocou um porco aqui." "Um porco? Tem certeza?" perguntou o irmão de Carlos desconfiado. "Sim, um bem grande. Você está pronto?" O homem empunhou sua espada curta. "Mais do que pronto." O mago nem piscou. "Você não vai poder matá-lo. Vai ter que criá-lo e esperar que morra de velhice. Também não poderá consumir sua carne." O irmão de Carlos apertou o cabo da espada. "Olha, eu não garanto a segurança desse porco quando o senhor sair. Esse bicho já me trouxe muita raiva." O mago apenas deu de ombros. "Os malefícios de matá-lo são seus. Eu sou apenas um cleusiano." Virou-se e partiu, caminhando até sumir no horizonte. No mesmo dia, o irmão de Carlos abateu o animal, preparou um banquete e serviu sua carne, com a ajuda de seu irmão. Mas, diferente do esperado, nada aconteceu. Nenhuma maldição caiu sobre os convidados, e ninguém adoeceu. No entanto, com o passar dos dias, algo mudou. Seu irmão foi acometido pela maldição do vazio, um feitiço volitivo que apaga, lentamente. Aos poucos, ele parou de falar, depois de andar. E então, sem proferir sequer uma palavra final, simplesmente morreu. Apenas uma tosse como sororoca. Carlos nunca falava sobre isso. Odiava a sensação de julgamento quando mencionavam a história. Seu irmão foi tolo ao contestar um mago, e pagou por isso. "De qualquer maneira, nós vamos precisar de um mago, e eu já tomei as providências cabíveis", retomou Ellie. "Deixei uma carta etérea na taverna. Apenas magos podem lê-las." Ela cruzou os braços e suspirou. "Essas cartas são caras. Me custaram 2 peças de ouro. Então espero que tenha valido a pena." "Isso é perigoso?" Carlos revirou os olhos. "Pelo amor dos dragões, Ceia." Apesar da bebedeira, Carlos ainda se mantinha atento. Ele aceitara o contrato e já recebera o adiantamento, mas algo o incomodava. A figura da menina era estranha, a do guerreiro contraditória. Ellie tinha cabelos loiros quase brancos, que, sob a neve, assumiam um tom prateado.
combinava com a região. Suas vestes eram humildes, mas seu rosto transbordava uma riqueza de vida. Não mencionara pais, mestres ou responsáveis, e, diferente do que se imaginou, foi ela quem ajudou o gigante. Ele, por sua vez, não lembrava de nada após a explosão. Sei era um guerreiro ébrio, um soldado de elite, forte como poucos, mas sem memória, perdera sua confiança, e essa era a metade mais importante de um lutador. Ambos os homens, de maneiras distintas, nutriam por Ellie um sentimento fraterno, pois, apesar de tudo, era óbvia sua condição de presa fácil. Amarrada à sua cinta, Ellie carregava uma pesada bolsa de ouro. Embora não fosse tão visível, seus passos a denunciavam. A cada movimento, as moedas se agrediam em tilintares metálicos. Barulho de moeda é apito de ladrão, e Ellie não se lembrava de muita coisa. Além da bolsa, possuía apenas um mapa em draconiano, que sequer conseguia ler. No pescoço usava um colar brega, prateado, com uma pedra verde marcada pela letra L. Seus dedos dificilmente se afastavam dele. Era um pedaço físico de sua memória. Ou, ao menos, um fragmento simbólico. Não sabia, não se lembrava. Ela esfregava o colar entre os dedos enquanto encarava o horizonte congelado da ébria. Eu perdi a memória ou nunca possuí? Os três estavam na Gleba Fiusa, um conglomerado de vilas rurais na fronteira gelada, entre a Ébria e a Lamúria, duas terras castigadas pelo frio durante o ano inteiro. A região sul da Ébria era temperada e, consequentemente, mais habitada. Já o norte pertencia às facções, aventureiros, caçadores e aos mortos esquecidos nas masmorras e túmulos antigos espalhados pela neve. Os caçadores visitavam a Lamúria para abater os Yetis, criaturas mágicas que, provavelmente, surgiram da fusão entre a Mana e os antigos ursos brancos e cinzentos que habitavam a fauna local. Os Yetis eram valiosos. Seus olhos eram extraídos para a produção de poções e elixires. Seu couro, naturalmente encantado, oferecia resistência extrema ao frio. Até mesmo seus corações eram cobiçados, servindo como combustível para iluminação e aquecimento. Será que existem Yetis por aqui? Perguntou Seiya, hesitante. Ellie sorriu, divertindo-se com a covardia do gigante. Pelos dragões, Seiya, estamos seguros. As regiões da Aliança seguiam o tratado, um regimento ditado pela própria Marwyn ao final da Era dos Dragões. Ele garantia algo próximo da paz e da ordem. As terras que o adotaram foram chamadas de não contestadas. A Ébria era regida pelo tratado, mas a Lamúria e a Cordilheira Alcântara não eram. Os xamãs consideravam essas terras patrimônios naturais históricos. Nenhuma influência externa era exercida sobre elas. Ninguém havia mapeado a Alcântara e a Lamúria por completo. Além disso, os cartografistas eram quase mais egoístas do que talentosos. Eram as únicas regiões contestadas dentro da Aliança. Afinal, o que não se conhece não se pode regrar. Papo furado. A Gleba Fiusa se estendia entre uma planície amigável e as montanhas geladas ao norte, onde o relevo acidentado tornava a habitação impossível. As cefaleias denunciavam suas condições de forasteiros. Estavam na região mais alta da Ébria. Minha cabeça dói, murmurou Seiya apontando para as têmporas. Deve ser a memória tentando voltar. Ellie sorriu, sempre positiva. Chorão, é a altitude. Seu corpo está se acostumando, disse o feiticeiro, enquanto apanhava um punhado de neve para diluir sua bebida. Não usava luvas. Eu sabia que você não era um guilho, Carlos. Ellie gargalhou. Embora tivesse gostado de seu comentário jocoso, Carlos pareceu desdenhá-lo. Se eles cruzassem nosso caminho, você jamais os usaria como piada. São criaturas vis e sem respeito, selvagens. O feiticeiro já diluía outra dose. Seiya fitou o céu, perdido em pensamentos. Eu daria qualquer coisa para acreditar em você, Ellie. Os guírios eram os únicos habitantes conhecidos do desfiladeiro Alcântara, uma região tão inóspita que até os magos sofriam para respirar. Os que voltavam das expedições
nunca voltavam os mesmos. Seus olhos perdiam o brilho, suas mentes ficavam nubladas, como se algo tivesse ficado para trás nas montanhas, mas nada ficava para trás. Ao se afastarem da Alcântara, se curavam. Nenhum deles, porém, aceitava voltar. A estupidez é o temor dos mais sábios. Os xamãs tinham uma teoria. Em altitudes extremas, o coração humano não consegue fornecer energia suficiente para o cérebro, e a mente começa a falhar. As pessoas ficam lentificadas e a demência se instala mais cedo. Talvez fosse esse o motivo pelo qual os guilhos eram tão rudimentares e agressivos. E assim nasceu o ditado: mais burro que um guilho. A tribo habitava as profundezas da Alcântara, ao nordeste da Fiuza, exatamente para onde Ellie olhava. Sentia algo chamando por ela. Não sabia dizer ao certo se era de onde viera ou para onde deveria ir, mas de qualquer maneira, qualquer decisão é melhor que decisão nenhuma, pensava consigo mesmo. Haviam erguido um acampamento simples o suficiente para 3 ou 4 pessoas, encostado no muro da sede. Dessa forma, sentiam-se protegidos o bastante para passar mais uma noite. A região não era considerada perigosa, e suas tendas foram posicionadas de maneira estratégica, onde a guarita conseguia enxergá-los e protegê-los sem querer. Obrigado por montar minha tenda, Ceia, mas para mim ela continuou igual. Ellie emanava uma humildade estranha, seu sorriso era o de um recém-nascido. Não precisa agradecer, ela só me pareceu estranha, e eu nem sei te explicar o motivo. Carlos observava. Ele confiava no caráter do gigante. Ceia não percebeu, mas o feiticeiro notou que ele havia posicionado sua tenda à frente da de Ellie, uma medida de segurança. Talvez houvesse um guerreiro honrado perdido naquela amnésia. Que carne deliciosa, Carlos! Como feiticeiro, você é um excelente cozinheiro, brincou Ceia. Parece frango, mas tem gosto de porco, acrescentou Ellie. Carlos deu de ombros. Qualquer um churrasqueia um maru, seja o maru. O mérito é da carne e não do cozinheiro. Ceia mastigava de boca aberta. Não sei dizer, mas acho que nunca comi uma carne assim. Provavelmente não. Carlos sorriu de canto. O bicho é liso e ardiloso, como poucos ladrões, muito difícil de capturar. Ele tomou mais um gole de bebida antes de continuar. Estes aqui eu comprei com a prata da pequena. Bem gastos, eu diria. Ellie falava de boca cheia, mastigando com um deleite a iguaria. Os sejumarus tinham uma audição espetacular. Conseguiam escutar um coração humano batendo a 100 metros de distância. Muitas vezes, um caçador precisava passar o dia inteiro emboscado na copa de uma árvore, em silêncio absoluto, para capturar 1 ou 2 sejumarus. Por isso, a carne era tão valiosa, e o esforço valia a pena. O guerreiro e a menina decidiram dormir, mas Carlos não gostava de esperar pelo sono. Saiu à sua procura. Ceia deitou-se de bruços. Suas costas estavam machucadas. Conseguiu enxergar algumas estrelas. Poucas brilhavam o suficiente para atravessar a malha do tecido sobre sua cabeça. Mesmo seguro, só dormia segurando uma faca. Sua cama jamais ficava de costas para a entrada. Seu despertar era fácil, o que lhe fazia ponderar. Não é assim que um covarde dorme. Ellie, por outro lado, gostava de dormir. Nunca lembrava de seus sonhos, mas sempre despertava sorridente. Ceia não percebeu, mas estava traçando um posicionamento aguçado. Sabia exatamente onde estava. O grupo de estrelas alinhadas no oeste era o Cruzeiro, e a estrela que apontava o norte, Raela. Por que eu sei isso? A pergunta ecoou em sua mente. Enquanto isso, Carlos caminhava embriagado. Fumava sua erva sal há alguns minutos, e já era impossível dizer o que impactava mais, a erva ou o álcool. Era um homem alto, de idade indefinida. Parecia mais velho do que realmente era, provavelmente efeito do alcoolismo. Os cabelos eram rentes ao couro cabeludo, aparados para evitar cuidados desnecessários. Seus olhos claros denunciavam a origem ébria, e até caminhava de um jeito intrigante. Não era efeito da bebida. Mesmo sóbrio, seus passos eram largos e descontraídos, como se ensaiasse uma dança invisível. Era parte dele. Talvez sua cabeça se esforçasse para não se levar a sério. O feiticeiro enganava os julgamentos externos.
O álcool funcionava diferente nele. Provavelmente divagava sobre como aqueles dois haviam sobrevivido. Ele testemunhara a explosão à distância e ainda não entendia como estavam intactos. Seiya deve ter protegido Ellie de alguma coisa. Apenas suas costas estão feridas. A ideia não o abandonava. Deambulou em círculos até o cansaço vencê-lo, mas não a vontade de dormir. Na manhã seguinte, Ellie despertou com uma notícia interessante vinda do gigante. Um barco de velas vermelhas havia encostado na doca vicinal. Que cheiro é esse? Perguntou franzindo o nariz. O Carlos está secando as roupas. Seiya apontou para o feiticeiro que estava agachado, ajeitando suas vestes. Ellie estreitou os olhos. Como pode um feiticeiro se urinar durante o sono? Ela não usaria o verbo mijar. Seiya exalou ética ao responder. Com R de ridículo. Carlos sorriu de forma estranhamente genuína, sem desviar os olhos do guerreiro. Você não bebe, guerreiro? Seiya hesitou. Eu não me lembro. Não entendeu a piada, mas foi gentil e devolveu o sorriso. Então não me julgue. Só a pequena pode fazer isso, retrucou o feiticeiro. Ellie cruzou os braços encarando Carlos, mas duvido que ele bebe até se urinar. E completou com um sorriso inocente. Não me importa a memória de Seiya. O que sabemos de verdade é só o presente. O futuro é incerto e o passado já se foi. O feiticeiro ergueu o dedo como se fosse ensinar alguma coisa. Eu não bebo até me urinar. O problema é que minha barreira é forte demais. Entra, mas não sai. Seiya piscou confuso. Isso é um ensinamento ou uma confissão? Torço para que não descubra, Seiya. Ellie riu, cruzando os braços. Isso é ainda mais nojento, feiticeira. Carlos ergueu o cantil, já no seu segundo gole. Nisso, menina, nós concordamos. Coloque suas roupas, Carlos. Uma mulher vai nos receber. O pedido de Ellie foi genuíno e, surpreendentemente, o feiticeiro obedeceu sem reclamar. Como sabem que são mulheres? Perguntou Seiya, sempre desconfiado. Ellie apontou para a embarcação. É uma caravela escarlate. Carlos arqueou uma sobrancelha. E se forem Jorkaefs? Seiya arregalou os olhos. Banidos? Será? Carlos riu. Tá maluco, irmão? Um banido passeando de barco na Aliança? Mais fácil jogá-la na Lisérgia, no colo da madre. A Guilda Escarlate era a mais antiga de todas, originada no final da Era dos Dragões. Foram eles que solicitaram a criação das guildas. Temiam um poder mágico sem ordem e sem hierarquia. Os humanos sempre foram imprevisivelmente autodestrutivos. Em Arta, a Guilda Escarlate se declarava detentora da história real. Acreditavam que a história da vida era sagrada e tinham um fascínio absoluto pela maneira como o destino se desenrolava. Papo furado, faziam mínima questão de compartilhar seu conhecimento. Eram conhecidas pela magia e famosas pelos segredos, boatos escarlate. Diferente das outras guildas, mais plurais e populares, a Guilda Escarlate era composta apenas por mulheres. Eram recordistas em boatos e fofocas nos bastidores. Sempre havia uma escarlate presente nos eventos mais importantes de Arta. Muitos as consideravam suspeitas em demasia. Outros culpavam os boatos na quantidade de mulheres. Mulheres não têm amigas. Mas rumores nem sempre eram jocosos. Diziam que os banidos roubavam crianças para devorá-las, enquanto as escarlate as tomavam para si. O destino de uma criança perdida nunca era certo, mas os pais sussurravam. Se desaparecerem, que sejam levadas pelos banidos. Pelo menos assim, morrerão rápido. Não havia conclusão sobre tais dizeres, mas respeito e medo são coisas muito semelhantes. E talvez as senhoras escarlates fossem o mais próximo de celebridades que Arta conhecia. Uma coisa era certa, não foram boatos que as glorificaram. Recentemente, a própria rainha solicitou uma investigação escarlate para averiguar sumiços e sequestros na região da Mariana do Oeste. A guilda enviou Catarina, aprendiz da própria madre, para elucidar as questões. Sua simples presença foi suficiente para amedrontar os malfeitores. O problema se resolveu instantaneamente. A Senhora da Tempestade inspirava terror absoluto nos mercenários.
Diziam que ela sentia prazer ao matá-los. A maga não deixava corpos para trás, pois sua magia reduzia homens a pó. Catarina não canaliza raios, ela é a própria tempestade. A Senhora da Tempestade já havia dizimado diversas embarcações de traficantes, pois a maioria de suas batalhas eram travadas nos mares. Suas colegas de guilda ostentavam feitos semelhantes. Portanto, não era estranho ver uma caravela escarlate ancorada em uma doca fluvial. Ellie caminhava em direção à sede, ansiosa para saber se sua carta havia surtido efeito. No entanto, ao dobrar a última curva, parou de súbito. No alto de uma pedra, uma figura peculiar a observava. Postura relaxada e confiante. Não vestia blindagem escarlate, mas havia algo nela, um magnetismo sutil, um resquício de magia que prendia o olhar. Ellie se aproximou empolgada. Desceu o restante da ladeira segurando os vestidos, uma lady de lugar nenhum. Mais próxima, a pequena estranhou. A figura não parecia uma adulta, era uma quase mulher. Isso não diminuiu sua empolgação. Se aproximou ainda mais e sentiu o vento mudar. Talvez fosse magia, talvez só impressão. A jovem era mais velha do que Ellie. Vestia um trajo vermelho e branco, e um chapéu ridiculamente grande adornava sua cabeça. No pulso, duas cicatrizes horizontais e paralelas brilhavam na mesma cor dos bordados. "Você é Ellie?" perguntou a figura enigmática. "Sou sim. Eu deixei uma carta etérea na sede. Acho que foi assim que você me encontrou, não foi?" A jovem sorriu, inclinando levemente a cabeça, como se já soubesse o que Ellie diria. O vento levantou uma fina cortina de neve ao redor dela antes que finalmente respondesse, com um brilho curioso no olhar. Apontou para o mapa nas mãos de Ellie. "Eu acho que vocês vão precisar de um mago." Ellie demonstrou admiração, mas a cena foi roubada de supetão. O chapéu tremeu de leve. Então, com um longo bocejo preguiçoso, se esticou como se despertasse de um sono profundo. Patas se projetaram onde antes havia apenas tecido. Uma cauda surgiu, ondulando no ar. Não era um chapéu, era um gato. Um felino tricolor, preto, branco e amarelo, se inclinou para falar. "Você não é uma maga, Aisha", disse ele lambendo a pata com desdém. "É uma aprendiz." A jovem franziu o senho. "Fica quieto, Tafarel. Você quer voltar para o barco?" O felino mudou de expressão instantaneamente. Pulou para o chão, rodopiou sobre si mesmo e deitou-se na lajota fria. Ellie arregalou os olhos surpresa. Aisha, por outro lado, corou de vergonha. "Que lindo seu gatinho! Ele morde?" A aprendiz suspirou, exasperada. "Não, ele julga." Você ouviu uma história original da Antologia de Arta, com todos os direitos reservados.